Senhor Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu clamo agora em nome de Jesus para que a sua graça, a sua misericórdia venha sobre nossas vidas, que o teu poder seja manifesto em nosso meio, Senhor. Pai, quebre toda a estrutura do inferno, Pai. Toda a tentativa do diabo de impedir que a sua palavra seja ministrada, seja agora cancelada em nome de Jesus. E que o teu poder flua em nosso meio. Tire as vendas dos nossos olhos, tudo aquilo que impede o mover do teu Espírito Santo. Eu coloco diante de ti esse tempo agora em nome de Jesus. Amém? Olha, Paulo foi para a Grécia e hoje eu estava lendo sobre isso. E Paulo chega no meio do Areópago e diz assim, aquele local onde se reuniam, né? Mas eu vou pegar antes aqui, deixa eu pegar no começo aqui, ó. Lá no versículo 15 do capítulo 17 de Atos. Versículo 15 do capítulo 17 de Atos. Versículo 15 em diante do capítulo 17 de Atos diz assim: E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. E recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, esse falador? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. Tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que tu falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, em algumas traduções religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habitando em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tentando pudesse achar, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E sendo-nos, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpidas por artífice e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza, todos ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles.
Eu estava lendo isso hoje cedo, e tem algumas coisas aqui que me chamam muita atenção. A primeira é Paulo, quando vê a idolatria desse povo. Paulo, quando vê tanta idolatria, o Espírito se move em Paulo. Paulo não se sente bem. Quando ele vê a quantidade de pecado, cultura, sabedoria de homens ali, mas o pecado ali. Então Paulo fica com seu espírito movido, mexido com aquilo, não se conforma com aquilo. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, que é para trazer para nós, é esse versículo, o versículo 21, que diz assim, que eles ali em Atenas não se ocupavam de outras coisas a não ser saber sobre as novidades, as conversas novas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Essas duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, que hoje nós estamos insensíveis, vendo tanta loucura, vendo tanta idolatria, vendo tanta perdição, vendo geração, como a geração dos nossos jovens, serem dizimadas com tudo que não presta em jogos, televisão, tudo, e a gente não faz nada. A gente não se indigna com o pecado mais. Isso é uma estratégia do diabo. A estratégia do diabo qual que é? É mostrar em redes sociais, em vídeos, televisão, filmes, videogames, muita morte, para que nós nos tornemos insensíveis à morte, à violência. Então nos tornamos insensíveis. A prostituição, a promiscuidade está escancarada para que nos tornamos insensíveis. E nós vemos Paulo aqui, o Espírito move nele, ele fica com o seu espírito mexido, porque ele não se conforma com tanta idolatria. E depois, uma outra coisa que me chama muita atenção aqui também, é um povo que não se envolvia com outra coisa, perdia o tempo querendo saber as novidades, querendo saber as novas. Que nova doutrina é essa agora? Hoje nós estamos vivendo isso também dentro da igreja. Qual o mover do momento? Qual a onda do momento? Qual é a nova agora? Quem é o cantor novo? Quem é o estilo novo? Qual é a coreografia nova? Qual é o pastor que está em evidência? Qual é a nova mensagem? Qual é a nova doutrina? Não é? Então, a gente vê isso. Hoje é muita preocupação com o que há de novo também, né? Por isso as pessoas ficam antenadas no Facebook para saber a novidade da minha rede social, o que fulana postou, o que ciclano postou, e nisso vai passando os dias. Observa bem aqui o que diz aqui, olha só. Atos 17, 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão em dizer e ouvir alguma novidade. Hoje é isso, cara, o que está rolando no Face? Vou ver o que a fulana postou, qual a foto dele, qual a foto dela. Você viu aquele artista de televisão? Você viu aquela celebridade? É isso, a mesma coisa, cara. Isso tudo está envolvendo a igreja. A idolatria, como eu já canso de falar aqui, idolatria a cantores, idolatria a pastores, idolatria a denominação, idolatria a moveres, idolatria a apóstolos, a pai-apóstolos, a templos, idolatria. Que era o que movia o coração de Paulo ficou, o espírito de Paulo se mexeu. Olha só o que diz aqui. Olha só aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Versículo 16 do capítulo 17 de Atos. Então, enquanto ele esperava lá os irmãos em Atenas, quer dizer, o cara podia falar, vou tirar um tempo aqui em Atenas, já que os irmãos ainda não chegaram, vou dar uma relaxada. O espírito dele se movia porque via tanta loucura, tanta idolatria daquela. Depois a gente vê, os caras não faziam outra coisa, a não ser ficar fuçando o que tem de novidade, o que tem de novidade, o que tem de novidade. Não é verdade? E aí Paulo é chamado para ministrar. Paulo também não é bobo. Paulo ia colocando a palavra ali, até que ele é convidado lá para o local dos discursos. E ali Paulo não tem miséria, não. Ele chega rachando, falando do Deus Todo-Poderoso, pegando o gancho daquela
do Deus desconhecido e tal, né? Eu vejo que vocês são muito religiosos ou supersticiosos, como queira a tradução, mas eu vejo isso em vocês, mas eu quero apresentar a vocês sobre esse Deus desconhecido de vocês. Aí Paulo entra, mas aí os caras, o negócio é o seguinte, sobre ressurreição, outra hora a gente convida para falar. Mas Paulo foi e ministrou a palavra, né? Paulo foi e ministrou a palavra. No último versículo, penúltimo, no 33, assim Paulo saiu no meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damaris, né? E com eles outros. Um chama de Damaris, algumas são Damaris, outro Damaris, tá. Com eles outros. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que Paulo falou em vão, porque os caras falaram, tá bom, a respeito disso, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Esse negócio de ressurreição, outro dia eu te chamo aqui para você ministrar. Mas se chegaram a ele algumas pessoas que creram. A palavra não foi em vão. O Espírito mexeu no coração de Paulo sobre a idolatria. Porque o Espírito Santo conhecia que no meio daquele povo idólatra, daquele povo culto, daquele povo que não queria nada com Deus, que queria com todos os deuses, mas não queria nada com o Deus verdadeiro, havia pessoas que iriam ser salvas, que dariam ouvidos à palavra. Então nós temos que aprender isso. Nós não podemos nos conformar com o pecado que está no mundo. Nós temos que nos indignar com a perdição de uma geração de jovens e adolescentes. Nós temos que nos indignar com a idolatria dentro da igreja. Nós temos que nos indignar com o pecado, com a violência. Mas se indignar não é ir para as ruas, fazer coquetel molotov, jogar e queimar e quebrar fazer passeata, fazer marcha para Jesus, nada disso. É para o seguinte, é para que a gente possa, por causa disso, nos levantarmos como Paulo e pregar o evangelho do reino de Deus. Essa é a grande verdade. Nós temos que nos levantar e pregar, sabendo disso, tendo consciência disso, não é? Tendo consciência disso, nós temos que nos levantar contra tudo isso, mas pregando o evangelho do reino. Não é acusando, não é arrumando briga, é pregando. Paulo chegou lá, não chegou, seus atenienses, vocês vão tudo para o inferno. Não, Paulo não chegou e falou assim, eu vou esperar Timóteo chegar, o pessoal chegar, nós vamos fazer uma passeata para Jesus aqui em Atenas, com bandeira, com cartazes, vamos convidar uns cantores gospel, nós vamos fazer aqui umas carruagens, o jegue eletrônico, não tem o jegue elétrico, tem o trio elétrico, nós vamos fazer o jegue elétrico, botar uma carruagem cheia de alto-falante, botar Pedrão lá em cima, ou Timóteo, ou outro, cantando para a direita, para a esquerda, aquela coisa toda, fazendo coreografia, no meio de Atenas, para a gente impactar os atenienses com Jesus. Não, Paulo não fez nada disso. Paulo se indignou com o pecado. E Paulo começou a falar nos lugares da cidade. Olha só. Vamos lá. Olha só. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos todos os dias, judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aí Paulo começou a pregar. Eu vou ali na praça, eu vou na igreja, na sinagoga local, eu vou ali na praça, eu vou na sinagoga, e ali Paulo começava a conversar, a discutir com um, e apresentar Jesus e pai, aquela coisa toda, até que ele é convidado para pregar lá no Areópago. E ali algumas pessoas aceitam Jesus e recebem a fé em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê tudo isso que aconteceu, cara, fantástico. Deus é tremendo. Deus usou Paulo com extrema sabedoria, né? E Deus é o Deus sábio. Quem quer sabedoria, peça a Ele. Certo? E Paulo vai e prega o evangelho do reino de Deus. Então precisamos nos indignar com o pecado. Precisamos tomar uma postura como a de Paulo. Estou vendo o pecado, mas eu preciso pregar, bicho. Ah, mas eu não sou pastor, não me dão um púlpito, não me dão um altar para me pregar, não me dão nada disso, não me dão uma rádio, não me dão uma televisão. Meu irmão, pregue na praça, pregue na rua, pregue onde puder. Mas pregue. Pregue para 1, pregue para 100, pregue para 1000, mas pregue. Alguém vai ser salvo, alguém vai ser alcançado com o poder da palavra de Deus. Correto? Pregou o evangelho do reino de Deus.
Então nós não podemos nos acomodar. Outra, não negocie. Porque você está no meio de um monte de gente culta, você vai mudar o evangelho? Paulo estava no suprassumo aqui, morou? Suprassumo da cultura. Mas nem por isso, Paulo, bom, agora eu preciso pegar um evangelho diferenciado, não é? Um evangelho mais apropriado para esse povo culto de Atenas. Aí vou usar um linguajar rebuscado. Nada disso. Deus não precisa do nosso linguajar rebuscado. Deus não precisa. Deus é o Espírito Santo que vai colocar as palavras certas na nossa boca, porque o Espírito Santo conhece o coração daqueles que estão lá embaixo e precisam ouvir o Evangelho do Reino de Deus. E o Espírito Santo já sabe em quem vai tocar e vai mudar a história da vida deles. Então, se você ficar tentando achar as palavras rebuscadas, você nunca vai saber o que está no coração das pessoas, porque carne discerne carne, espírito discerne espírito. Sacou? Então, eu quero que você entenda isso. Se indigne com o pecado, sim. Não vai para a rua quebrar nada, não vai fazer marchinha para Jesus, nada disso, não. Vai pregar o evangelho do reino. Comece nos cantos da cidade, comece nas praças, nos cantinhos, falando com uma pessoa aqui, com outra ali, vai, e vai falando do reino. Se você está numa fila de banco, você pode falar do reino, sem ser piega, sem ser religioso. Não é ser religioso. Paulo aqui não falou de religião, Paulo falou do Senhor. Então você não vai chegar na fila do banco, olha, eu sou da Assembleia de Deus, sou da Batista, sou da Presbiteriana, sou de tal lugar, e se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é nada disso, baixa a tua bola. Escuta, ouve o que está acontecendo ao seu redor. Um cara deixa um gancho. Esse mundo está violento, né? É mesmo, realmente, cara, esse mundo está violento. Você está vendo a violência nesse mundo? Cara, olha só aquela guerra em tal lugar, olha a violência na cidade. Pois é, né, cara? Você viu aquele suicídio daquele cara famoso? O cara, quando tem um coração vazio, longe de Deus, né? É vazio no coração, cara. Entra em depressão, porque assim, esse cara entrou assim, fez isso, porque ele estava deprimido, porque tinha um vazio no coração dele. E começa ali, daqui a pouco você vai apresentar Jesus para a pessoa, fala, cara, como é que eu resolvo um negócio desse? Cara, Jesus Cristo, cara. Quando Jesus entra no coração da pessoa, ele enche o coração da pessoa e a pessoa é liberta disso, é liberta daquilo. Aquilo que fazia, que era a motivação da vida dele, deixa de ser, passa a ser outra coisa a motivação da vida dele. E ele vai ser transformado em uma nova criatura. É isso. Porque Deus fez isso comigo, cara. É mesmo? Ih, bicho, eu era da... pau de dar em doido, morou? Aí Deus mudou minha vida, me transformou. Aí você começa ali devagarzinho, daqui a pouco, cara, você evangeliza uma pessoa na fila de banco, numa fila de alguma coisa, de algum outro negócio, você na escola, na faculdade, né? Pede a estratégia e Deus vai dar a estratégia. Agora, se você chegar assim, olha aqui, tá violento assim? Vai tudo pro inferno, não crê em Jesus, vão morrer tudo, vão penar no inferno, eu sou crente e comigo não tem isso. Aí pronto, você afasta as pessoas de você tudinho. Você não precisa falar que é crente, você não precisa falar de denominação, você tem que falar de Jesus. De Jesus. Paulo foi lá e falou, ninguém deu ousadia para Paulo. Você viu o que falaram? Paulo, tá bom, ô paroleiro, ô falador, depois você vem com essa conversa de ressurreição, a gente chama outro dia para você discutir com a gente sobre isso, tá bom? Tá bom. E Paulo sai, quietinho. Paulo não falou, pô, mas vocês... Não, Paulo quietinho, tá bom. Aí vem um, cola em Paulo, Dionísio, né? Aí vem Damares, cola em Paulo. Outros colaram nele porque ouviram e aceitaram a palavra do Senhor. É assim que acontece. E é assim que vai acontecer hoje. Se te deixarem pregar num cantinho, pregue. Se for para pregar numa fila, pregue. Se for para falar de Jesus no hospital, fale. Se for para pregar num auditório, também pregue. Só você não precisa mudar nada. Porque Jesus é o mesmo e a palavra é a mesma. Certo? Peça ao Senhor sabedoria, que como Deus deu sabedoria a Paulo, Deus também vai nos dar sabedoria. Como Deus mostrou a Paulo aqui, né, como fazer, Ele também vai nos falar.
Porque o mesmo Espírito que atuava na vida de Paulo é o Espírito que atua na tua vida e na minha vida. Basta a gente crer e ter Jesus no coração, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Espírito Santo toma a gente, enche a gente. Nós tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus, nos tornamos corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, e Ele vai ministrar em nossos corações e nos ensinar a fazer a obra dele. Amém? Amém? Nosso site é o www.amazongospel.com, amazongospel.com, e o nosso e-mail é amazongospel.